Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra que os buracos nas ruas da cidade continuam causando vários estragos e muitos prejuízos aos motoristas. Você vai saber também se tem como receber de volta os gastos com o veículo pela falta de asfalto e de estrutura urbana. Tem ainda informações sobre a Semana Mundial de Luta contra o Preconceito à Hanseníase em Uberlândia e a importância sobre alimentação saudável para crianças. É agora no TVU Notícias. Este mês de janeiro choveu mais do que o esperado se comparado ao mesmo período do ano passado. Os prejuízos causados pelo excesso de água foram muitos. Nas ruas de Uberlândia, a quantidade de buracos no asfalto surpreende os motoristas, causa muitos danos e risco de morte. À primeira vista, apenas um buraco, mas logo ao lado aparecem mais 3. Um cenário que se repete em várias regiões da cidade. Na porta da casa da Geisiane, um buraco que chama a atenção pelo tamanho e pela mesa que os vizinhos colocaram para sinalizar o perigo. O buraco está aqui cada dia maior. O pessoal já até colocou uma mesa de aviso, porque ninguém mais aguentava todo dia chegar na porta de casa, esquecer do buraco, chovendo, cair no buraco e chegar em casa. Ela conta que os buracos estão espalhados pelo bairro. Desde o final do ano passado tem vários buracos. Alguns foram tampados, mas outros novos já surgiram. Tem bastante buraco na região que eu ando, aqui próximo à universidade, o campus do Moarama. Um pouco algumas ruas para baixo, mais próximo à rodovia. Alguns foram tampados, outros novos. Então eu já aprendi mais ou menos a desviar desses, porque é mais ou menos a minha rotina. Mas ainda assim, de vez em quando aparece um novo, eu me assusto com eles. Este engenheiro civil especialista em infraestrutura urbana explica que devido ao aumento das chuvas no mês de janeiro, o pavimento asfáltico não consegue estar firme por causa do excesso de umidade. Nesse período chuvoso é preciso que espere um tempo de estiagem, que é o que tem acontecido agora. No tempo de estiagem, o pessoal da manutenção, conhecido como tapa-buraco, consegue fazer o serviço e a massa precisa secar, seja ela massa quente ou uma massa fria, precisa secar. Porque com excesso de umidade, os veículos que trafegam naquela via vão acabar passando por aquele reparo que foi feito e vão danificar ele mais ainda. Além do excesso de umidade, outros fatores ajudam na formação dos buracos. Por exemplo, a idade do pavimento, que tem uma vida útil entre 20 e 30 anos. Nesse período chuvoso, é preciso que espere um tempo de estiagem, que é o que tem acontecido agora. No tempo de estiagem, o pessoal da manutenção, conhecido como tapa-buraco, consegue fazer o serviço e a massa precisa secar, seja ela massa quente ou uma massa fria, precisa secar. Porque com excesso de umidade, os veículos que trafegam naquela via vão acabar passando por aquele reparo que foi feito e vão danificar ele mais ainda. Até o período de chuvas passar, a população também ajuda na mobilização sobre o problema dos buracos na cidade. Por exemplo, foi com a criatividade que os vizinhos dessa região se mobilizaram e avisam os motoristas que passam pelo local que aqui há riscos. E a criatividade para cobrir ou sinalizar os buracos se repete em outras partes da cidade. É galho de árvore, cano, mesa e alguns não cobertos acumulam água e se tornam um perigo ainda maior. Possíveis locais para o crescimento de larvas do Aedes aegypti. Para solucionar o problema, o secretário de Obras, Fernando Nascimento, explica que a operação Tapa Buracos funciona ao longo do ano, mas nesse período vai ser reforçada. Tivemos os momentos de estiagem, está estiado o tempo, então nós estamos trabalhando agora efetivamente, temos um volume de 6 equipes trabalhando na rua todos os dias e já começamos a resgatar as avenidas de maior fluxo, de maior tráfego, onde ocorre também as linhas de ônibus, para privilegiar o transporte coletivo e o usuário de maior volume. Posteriormente a essa situação, e à medida que o tempo for permitindo, nós vamos então adentrando para as vias secundárias de menor fluxo nos bairros. Ele explica que em breve a situação vai estar regularizada, mas que até o encerramento do período chuvoso podem surgir dificuldades que interferem na operação tapa-buraco. O material utilizado para tapar o buraco, para se fazer a recomposição asfáltica, é um material usinado a quente. Ele deve ser executado e produzido numa usina própria de asfalto a 125 graus Celsius. Evidentemente, com a chuva ele não pode ser produzido, porque a usina está no tempo. E mesmo que nós conseguíssemos produzir esse material para uma condição especial, ainda assim, como para deslocá-lo para a via pública, encharcada, os buracos cheios de água e a chuva ininterrupta,
não tem como executar um trabalho com a situação da precariedade, quer dizer, com essa situação da via totalmente encharcada. Enquanto a operação está em andamento, os motoristas precisam ficar atentos para não cair nos buracos, já que o prejuízo pode ir além dos danos às rodas e pneus. O sistema de amortecimento do carro e também tais como o sistema de direção, que compreende caixa, articulação, pivô, terminal, o amortecedor, os coxins do amortecedor, o batente e coifa, que compreende todo o sistema de amortecimento e direção. E se não conseguir escapar de algum buraco, fique atento aos sinais que o veículo indicar. Certamente ela vai sentir o carro puxando e alguma irregularidade no volante, vai ficar balançando para um lado e para o outro, alguma coisa nesse sentido. E a gente ainda continua falando desse assunto. Nós convidamos o advogado Lucas Borges de Ávila para esclarecer algumas dúvidas em relação aos direitos de quem teve algum prejuízo causado por buracos nas ruas e rodovias. Boa noite, Lucas. Boa noite, Daniela. Muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Muito obrigado pelo convite. Bom, com o aumento das chuvas, aumenta, o número de buracos nas vias urbanas e também nas rodovias. Quais são os direitos de quem teve algum prejuízo causado por esses buracos? Então, Daniela, primeiramente, boa noite novamente, boa noite aos telespectadores. A gente sabe que o poder público ele é responsável por manter as vias de condução de tráfego, tanto urbanas quanto as de rodovias, em perfeito estado, e proporcionando segurança e confiança para os pedestres e para os motoristas. E a gente vê que com as chuvas e a omissão do poder público das administrações atuais, esses problemas têm se agravado e os buracos têm gerado dano à população. E as pessoas que se sentirem lesadas, elas têm o direito de pleitear uma indenização contra o poder público, seja contra o município, com relação aos buracos em vias urbanas, seja contra o Estado, federação ou a concessionária de serviços públicos, quando os buracos forem de rodovias. Então existe uma diferença, a quem recorrer quando o buraco for na cidade e quando for na rodovia. O processo é totalmente diferente. Com certeza. Ele tem algumas semelhanças, mas em tese ele é diferente, porque quando se trata de buraco urbano, você aciona o poder público da municipalidade, o município, no caso nosso de Uberlândia, para que ele arque com a reparação cabível. Quando for um buraco em rodovia estadual, você aciona o Estado de Minas Gerais, e quando for uma rodovia federal, você aciona a União. Agora, existe um valor mínimo, por exemplo, estraguei meu carro, ficou em R$100, ou qualquer estrago é passível da pessoa recorrer à justiça? Qualquer estrago é passível de a pessoa recorrer à justiça, e as diferenças que a gente vai ter é com relação às margens de indenização para o processo. Por exemplo, até 40 salários mínimos que você pleiteia como indenização, você pode propor ação no juizado especial civil do Estado, quando for contra a Prefeitura ou contra o Estado ou alguma empresa, ou no juizado especial federal, quando for contra a União. Esse limite é de 40 salários mínimos, e até 20 salários mínimos é possível propor uma ação, inclusive sem advogado. Agora, para quem está assistindo, existe todo um caminho aí a percorrer para conseguir essa indenização. São vários os procedimentos, destaca aí os principais para a gente. Então, para que o telespectador que se sinta lesado por conta de algum buraco proponha uma ação na justiça pleiteando indenização, ele precisa primeiramente comprovar qual foi o dano que ele sofreu. O que leva à indenização é a omissão do poder público, mas o outro requisito é a comprovação de que aquela omissão no serviço foi causa direta do acidente que causou dano à pessoa. O que a gente pode concluir é que são necessárias algumas provas. Por exemplo, o boletim de ocorrência a ser feito no local do acidente ou do dano, fotos do buraco, do carro lesionado ou da pessoa lesionada, e a reunião de testemunhas, que preferencialmente tem que ser testemunhas do local, para poder dar fidelidade àquela história, àquele pedido. E quando for gasto patrimonial, uma indenização pleiteada para custear gastos com o carro, por exemplo, são necessários pelo menos 3 orçamentos para comprovar que aquele valor é devido realmente, e quando a lesão for à saúde ou integridade física da pessoa, são necessários boletim médico, receita médica, comprovante de gastos com tratamento ou medicamento. E é importante ressaltar, Daniela, que as indenizações não são meramente patrimoniais, no caso de dano a veículo, ou para ressarcir gastos com a saúde. Essa indenização pode ser também
quando a pessoa perde capacidade laborativa com um acidente, por exemplo, e aí a indenização vai custear uma margem razoável que compensaria essa perda de capacidade de trabalho. Pode ser uma indenização com relação a dano estético também, quando a pessoa lesiona a face ou algum lugar que fica em exposição do corpo, e pode ser o dano moral, a depender da influência daquele problema, daquele acidente na vida e na dignidade da pessoa. Agora, existe um tempo mínimo para que a pessoa possa recorrer? Por exemplo, eu machuquei hoje, se eu recorrer daqui, se meu carro estragou hoje, por exemplo, se eu recorrer à justiça daqui 2 meses, ainda está valendo? Ainda está valendo. Não existe um tempo mínimo? O tempo mínimo é o tempo da prescrição para a responsabilidade civil. Agora, a partir do momento que a pessoa tem essa comprovação aí, né, faz todo esse procedimento que você destacou, qual é o tempo para que isso É difícil a gente medir o tempo que leva a justiça para atender a demanda da população. Não tem como a gente dizer um tempo certo. Para esse ressarcimento, né? Se tiver, quanto mais prova, quanto mais firme for a comprovação de que aquele dano existiu e que merece a indenização, mais rápido tende a ser o processo. O que dá para dizer é que os procedimentos nos juizados especiais, seja o estadual, seja o federal, é mais rápido, porque ele enxuga um pouco o procedimento, justamente visando atender a população com mais celeridade. Mas é difícil dar alguma previsão, porque a gente sabe que a justiça está superlotada com vários processos, mas seria algo no juizado especial para em torno de 1 ano, 1 ano e meio, e na justiça comum de 2 anos para diante. Vale ressaltar que é um direito, né, do cidadão recorrer à justiça. Todo aquele que causar dano, algum dano sem motivo, algum dano ilegal, alguma coisa ilícita a outrem, tem a obrigação de indenizar, seja o poder público, seja um particular. Muito obrigada pela sua entrevista, Lucas. Muito obrigado, Daniela. Boa noite. Boa noite. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, crianças. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. E agora a gente confere como fica a previsão do tempo em Uberlândia e região. A terça-feira é de pancadas de chuva durante todo o dia e atenção para o risco de trovoadas. Temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Patos de Minas, a mínima é de 19 e a máxima não deve passar dos 27 graus. A previsão é de pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Predomínio de sol durante a manhã e chuva no período da tarde em Ituiutaba. A mínima prevista é de 20 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Mínima de 20 e máxima de 28 em Patrocínio. A previsão do tempo é de períodos curtos de chuva e a possibilidade de trovoada. Em Prata, o tempo deve ficar nublado, mas há pouca possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Agora nós vamos falar sobre a terceira edição do Casamento Civil Coletivo de Casais Homoafetivos, que está com inscrições abertas. O coordenador do Núcleo de Diversidade Sexual, Marcos Martins, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente esse evento. Boa noite, Marcos. Boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. A gente é que agradece a oportunidade. Bom, já vai para a terceira edição do Casamento Civil Coletivo de Casais Homoafetivos, é isso? Isso, né? A gente começou em 2013, tivemos a edição 2014, 2015 a gente pulou e agora esse ano a gente voltou a abrir inscrições novamente. Desde que surgiu, né, como é que é a demanda, como é que é a procura por esse casamento coletivo, Marcos? Olha, desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça regularizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente está fazendo esses casamentos coletivos em Uberlândia. E a gente tem observado que tem aumentado gradativamente a procura, mas ainda muito baixa. Isso se deve à questão cultural realmente, né, de que o nosso país não tinha o hábito ainda de realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente entende isso, por isso essa baixa demanda. São quantas vagas esse ano? Teve uma mudança em relação ao ano passado? Vamos falar de um comparativo, né? Sim, sim. No primeiro ano a gente fez 20 vagas,
né? Esse ano passado, no segundo ano, segunda edição, nós abrimos para 25, esse ano a gente abriu para 30. É até mesmo para estar incentivando as pessoas a estar procurando a gente para regularizar as suas situações, casais que vivem junto há bastante tempo, né? É uma forma de equiparação de direitos, que quer regularizar a sua união, que procure a gente, né? Mas assim, fica muito a critério das pessoas, né? Porque tem vários casais que preferem, às vezes, ficar só sem... Não oficializar isso. Não oficializar, justamente. Agora eu li aqui que existem alguns pré-requisitos, né, para que o casal possa se inscrever, não é? É burocrático? Como é que é o processo? O que o casal que tem interesse deve fazer? Olha, é muito tranquilo. O evento ele é para pessoas de baixa renda, né, tem que comprovar até 3 salários mínimos, não pode ultrapassar isso. A renda do casal. Do casal, a soma do casal não pode superior. É para moradores de Uberlândia, né, porque o cartório civil é daqui da cidade de Uberlândia e tem que ter também, apresentar documentos básicos, como certidão de nascimento, tem que apresentar a RG, o CPF. No caso, se já tiver divorciado também, isso, divorciado, no caso, se a pessoa já foi casada, a averbação de divórcio. Se a pessoa é viúva, um comprovante da viuvez, que no caso é a certidão de óbito. Então, são documentos muito, muito básicos. Não pode esquecer de estar levando o comprovante de residência, para comprovar que é morador de Uberlândia. Agora, ainda falando do casamento homoafetivo, Marcos, sem dúvida é uma conquista, não é isso? Com certeza, né? É uma luta que a gente tem já há bastante tempo do movimento LGBT no Brasil. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional ainda não regularizou isso como lei. É uma regularização do Conselho Nacional de Justiça. E a gente observa aí um avanço do nosso judiciário perante ao retrocesso do nosso legislativo. Na sua opinião, ainda existe preconceito com relação ao casamento homoafetivo? Existe bastante. Inclusive preconceito, eu diria, do próprio homossexual, que tem aquela dificuldade de entender que regularizando a sua união, ele vai ter acesso a direitos igualitários que todo casal heterossexual tem. E a própria sociedade em si também ainda tem muito preconceito com relação a essas uniões. É um processo lento, né? É um processo lento. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, que a gente vai caminhando devagarzinho para a gente avançar cada vez mais. Agora você estava falando dos direitos aí que o casal homoafetivo, né, que oficializar a união tem os mesmos direitos que o casal heterossexual. Destaca para a gente alguns. Claro, claro. Como, por exemplo, a facilidade de adoção, né, a possibilidade de declarar um imposto de renda em conjunto. Um outro também que é muito importante é o direito à herança. Então, dentre esses, tem vários outros que a gente, se for citar aqui, vai demorar muito. A comunhão, separação de bens também? Comunhão, separação de bens ou comunhão universal de bens, fica a critério do casal, podendo também mudar sobrenome ou não. Então, é muito igual ao casamento heterossexual. Agora, além do casamento homoafetivo, né, que está com inscrições abertas, tem um outro evento na sexta-feira, né, Marcos? Isso, sexta-feira é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, né, das pessoas travestis e transexuais. É um dia que tem várias ações, vários eventos em todo o Brasil, onde essa população faz ações de visibilidade mesmo. Aqui em Uberlândia, o Grupo Chama, em parceria com o Núcleo de Diversidade Sexual, vai estar com uma ação na porta principal do Terminal Central, onde a gente vai estar lá com uma tenda, abordando pessoas que estão passando, adentrando ao terminal, entregando folhetos, os folhetos explicativos, folhetos educativos, falando o que é a pessoa trans, do que essa pessoa precisa, de respeito, de oportunidades. Então, assim, qualquer cidadão que quiser passar lá e pegar esses folhetos, está aberto à comunidade. É importante esse tipo de evento, né, para conscientização que a gente estava conversando, né, Marcos? Já aproveitando para fazer uma avaliação das políticas públicas para a comunidade LGBT também. Sim, a gente precisa avançar, né? A gente está no século XXI
XXI e ver que ainda o nosso país ainda tem muito que avançar e tem retrocessos acontecendo, como, por exemplo, a questão do Plano Municipal de Saúde, que tirou do seu texto original termos importantíssimos como a identidade de gênero, orientação sexual, onde nas escolas, a princípio, não vão poder se discutir esse tipo de tema. Então, isso é muito sério para uma cidade do porte de Uberlândia, de 700 mil habitantes, e o Dia da Visibilidade Trans é um momento de muita importância para o movimento, para dar realmente força e visibilidade para essa população que, a maioria das vezes, está jogada na margem da sociedade. Visibilidade Trans vai acontecer onde? Para quem está assistindo, fica o convite? A Visibilidade Trans vai acontecer no dia 29, das 8 da manhã às 18, na porta principal do Terminal Central. Nós vamos estar lá, nossa equipe. E eu gostaria também de falar para as pessoas que estão nos ouvindo o local da inscrição do casamento, né? É na Prefeitura Municipal, ali no Bloco 2, na Plataforma da Cidadania. A gente está atendendo das 12 até as 17 horas. Uhum. Então, e o telefone de contato é o 32 39 25 88. Esse do casamento homoafetivo. Esse já é do casamento homoafetivo. Vou pedir para o cinegrafista tá Rafael fazer as imagens para a gente. Eu tenho um cartaz aqui para quem está assistindo. Né? Lembrando que as vagas são limitadas, né, Marcos? Limitadas, são 30 vagas. A gente ainda já está com 17 casais inscritos. Tem um site para fazer a inscrição ou é só presencial mesmo? É só presencial. E as pessoas também, se quiser mais informações, é só estar ligando para a gente. Repete o telefone para a gente. É 32 39 25 88. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Marco. A gente é que agradece. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Este ano, o Hospital Veterinário da UFO completa 40 anos. A unidade que une estudantes universitários e profissionais na área da saúde animal é referência não só em Uberlândia, mas em todo o território nacional. Quando o gatinho Yuri tem algum problema de saúde, a Rosimeire não pensa duas vezes. Ela vai direto ao Hospital Veterinário da UFO e leva o bichinho de estimação para receber cuidados especiais. São estudantes que vêm, né? E tem o professor junto, né? Orientando e ajudando. E eu vi que o atendimento deles é ótimo. Eles olham tudo, olham os animais, em tudo que nem há necessidade de olhar, eles olham. Então eu gosto muito do atendimento deles aqui. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia foi inaugurado em 1976. O diretor executivo do hospital, Amado Júnior, explica que o local tem diversos setores e os procedimentos apresentam preços mais acessíveis. Todo o serviço na área de ambulatório clínico, áreas de laboratórios em geral, diagnóstico por imagem, setor de animal silvestre, clínica e cirurgia de grandes animais, bovinos e equinos, a clínica dos pequenos animais domésticos, né? Então, ou seja, é uma gama de serviço muito grande para oferecer para a nossa população, né? Que hoje Uberlândia já conta aí, provavelmente em torno de uns 100 mil cães. Então, o hospital tem todo esse serviço, né, completo de atendimento aos clientes que procuram por esse tipo de prestação de serviço. O Hospital Veterinário da UFO, em 2016, já completa 40 anos de funcionamento. E olha que a cada dia continua a crescer. Essa sala, no momento, está vazia, sem animais, mas a expectativa é que até o fim do primeiro semestre deste ano passe a funcionar um centro oncológico para os animais. Vai atender todos os animais que têm esse tipo de doença, né? São tumores em gerais, que geralmente são feitas cirurgias, passavam apenas tratamento para casa. Hoje não. Esse animal, no momento que a gente inaugurar, ele vai ter todo o tratamento aqui dentro do hospital, todo o serviço de quimioterapia, todo o serviço oncológico, ou seja, dando maior qualidade no atendimento e, é claro, na saúde e na sobrevida desses animais.
Em 2014, o Hospital Veterinário da UFO registrou cerca de 78 mil procedimentos e aproximadamente 15 mil consultas. Ano passado, os números cresceram. No total, foram aproximadamente 90 mil procedimentos e cerca de 16 mil consultas. Ainda em 2015, o local ganhou o título de terceiro lugar no ranking nacional que avaliou as melhores matrizes estruturais e acadêmicas de 38 hospitais universitários de instituições federais. Tem as portas abertas para o ensino, para a academia, para a Faculdade de Medicina Veterinária, e aqui acontece tudo, acontece pesquisas de toda a natureza, além de todas as aulas práticas do curso de Medicina Veterinária. Ou seja, o aluno aqui tem toda a capacidade técnica de realmente fazer a prática e aprender e sair um profissional bem formado para poder servir a nossa sociedade. Gustavo trabalha como servidor no hospital. O médico veterinário conta que teve a oportunidade de aprender e desenvolver práticas no hospital durante a graduação na UFO e na residência. Nós temos uma casuística, com bastante animais, então isso ajuda muito a nossa parte prática, para associar aquilo que a gente aprende dentro de sala de aula com a prática do dia a dia. Janeiro, férias, crianças em casa, sinônimo de guloseima e pouca atividade. Se na sua casa é assim, é bom pensar e rever os hábitos. De acordo com especialistas, dá para fazer muita coisa para divertir a turminha e caprichar nos hábitos alimentares dos pequenos, para garantir benefícios para toda a vida. Férias escolares. Muitas crianças esperam por dias de diversão e se preparam para programas diferentes no tempo ocioso. O ideal, brincadeiras ao ar livre. Atividades lúdicas ao ar livre, levar o filho para patinar, andar de bicicleta, nadar, enfim, se doar mais. Se não puder sair, dentro de casa mesmo, tem muita coisa que você pode fazer. Mas o que acontece na maioria das vezes é que os pais não estão de férias e as crianças acabam ficando reféns da televisão e dos aparelhos de celular. Na correria para entreter os filhos, os pais acabam fazendo a opção por comidas industrializadas e rápidas ou lanches em redes de fast food. Mas o resultado pode não ser bom. Na casa da Clara, a família encontrou alternativas. Ela consegue se divertir e se alimentar bem ao mesmo tempo. No café eu tomo como banana, aí já vai para o almoço. O almoço eu salada, arroz, tomate todo dia. Carne, não é muita, aí eu tomo água ou suco. Alimentar adequadamente dá mais trabalho, do que você ir no supermercado e comprar as porcarias. Eu procuro ter sempre verduras na minha casa, frutas, eu deixo mais ou menos próximo onde a gente está passando, e a água também, que eu acho que a água, todo mundo precisa de tomar água. Na hora de brincar, elas também encontraram soluções diferentes e abusaram da criatividade. Fora de casa, patins, com direito à parada para o lanche, que é natural e saudável. Dentro de casa, ela também não fica parada. Eu coloquei um dia aí, papel no chão, aí eu colei assim, aí eu fiquei brincando de amarelinha. Também eu danço, coloco um negócio na TV, aí eu fico dançando, eu saio, ando de patins, ando de bicicleta. Mas muita gente se pergunta, não pode nem um chocolatinho? Um sanduíche no fim de semana? É preciso cortar o consumo de alimentos calóricos por completo? Digamos que não seja proibido, digamos que não seja saudável. Se for comer, que seja uma coisa eventual, não como um hábito de vida, não como uma rotina. Eu como só raramente, quando tem alguma coisa especial. De acordo com a nutróloga, o mais importante é ter consciência e saber que a alimentação é fundamental para ter bons resultados e levar uma vida saudável. Clara concorda e mesmo tão pequena, consegue avaliar os benefícios. Eu gosto de fazer tudo isso e isso me ajuda, porque aí eu não vou ficar obesa, no final eu não vou ficar com doenças. Começou hoje e termina nesta sexta-feira, dia 29, a Semana Mundial de Luta contra o Preconceito pela Hanseníase, promovida pelo Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase do Hospital de Clínicas da UFO.
Uma programação diversificada foi elaborada para orientar e conscientizar a população sobre os sintomas da doença e a importância do tratamento. A hanseníase é considerada infecto-contagiosa, de evolução lenta e apresenta lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado evitam sua evolução e, consequentemente, impedem a instalação das incapacidades físicas provocadas por ela. O tratamento da doença é de graça e está disponível nas unidades do Sistema Único de Saúde, SUS. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.